Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nessa aula de hoje nós vamos estar dando continuidade aí aos estudos relacionados à função quadrática e, em especial, nesta aula de hoje nós vamos estar falando do estudo do sinal da função quadrática, né? Esse tema que não é muito comum mais em vestibulares, no Enem. No entanto, ele é muito importante aí, né, no ensino superior, quando a gente vai estudar aí o cálculo diferencial e outros conteúdos relacionados à função lá no ensino superior. E por esse motivo, no ensino básico, a gente faz o estudo deste conceito aí, que é o estudo do sinal da função quadrática, né, para que a gente entenda melhor o significado aí dos valores, né, ao qual o domínio assume aí quando determinado valor lá é positivo, quando determinado valor é negativo, né? Fazer esse estudo aí conforme nós vamos estar vendo ao longo desta aula de hoje. Antes de darmos início, gostaria de fazer um convite a vocês aí, se você ainda não foi inscrito ainda no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostou e ajude a compartilhar as aulas aqui do canal para que o canal possa crescer e ajudar muito mais pessoas do que a gente já está ajudando aí com respeito aos conceitos de matemática. Vou deixar para vocês agora a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início à nossa aula. Então vamos lá! Já estamos de volta na nossa aula de hoje, né? Vocês já estão visualizando aí na tela o tema que nós vamos estar estudando, né? Que é o estudo do sinal da função quadrática. Vou estar explicando para vocês, mas eu acho que vocês vão compreender melhor quando eu trazer o exercício, quando eu trazer o exemplo aí resolvido. Por quê? Porque isso daqui é muito complexo, né? Se você for tentar entender somente por base nos conteúdos. Então, por esse motivo, normalmente todos os professores ilustram esse conteúdo por meio de sua aplicação. E é o que eu vou estar fazendo aqui com vocês hoje, tá? Mas vamos aí ler para que a gente tente entender, pelo menos de forma tranquila, essa ideia aí da função quadrática. Então, segue comigo aí. Consideremos a função quadrática que está aparecendo aí para você aí, né, que na forma padrão, ax ao quadrado mais bx mais c, que é essa função aí que está aparecendo, né? A função quadrática aí que nós estamos estudando já ao longo das aulas aqui do canal, aí, conforme os vídeos postados aqui no canal. A gente sabe, né, que toda função quadrática o a tem que ser diferente de zero, né? Então, a gente, considerando aí a função quadrática o a diferente de zero, nós vamos estar entendendo agora o que é fazer o estudo do sinal. Então, fazer o estudo do sinal consiste, na verdade, em determinar quais são os valores de x pertencente a R, né, que vai acontecer as seguintes situações aqui, tá? Primeira situação que vocês têm que observar é quais são os valores de x que tornam a função positiva, ou seja, o f de x é positivo. Então, a gente vai ver lá, né, do ponto de vista gráfico, o estudo de sinal ele é mais visual, mais gráfico. Nós vamos ver lá quais são os valores de x que tornam a função positiva. Depois também nós vamos estar avaliando, né, em toda função a gente vai ter que fazer isso daqui. Nós vamos estar avaliando para quais valores de x a função é negativa, tá? E por fim, nós vamos avaliar, né, quais são os valores de x que a função é nula, tá? Então é isso que nós vamos estar estudando aí ao longo desta aula e fazendo aí quando a gente desejar fazer o estudo do sinal da função quadrática. Continuando, né, o primeiro passo a seguir na determinação do sinal da função quadrática é fazer o cálculo aí, né, do delta, tá? Então, a primeira coisa quando a gente for fazer o estudo do sinal da função quadrática, nós vamos avaliar o delta. Por quê? Avaliando o delta, nós vamos ter três condições, né? Nós vimos nas aulas passadas, a gente sempre tem essas três condições quando a gente está resolvendo uma função quadrática ou uma equação também quadrática. Por quê? Porque se o delta for negativo, nós vimos lá, né, que a raiz quadrada lá da fórmula, eu vou relembrar aqui com vocês, ó, não sei se vocês recordam da fórmula de Bhaskara, né, ela é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 4.
E a gente sabe aí que esse delta aqui, né, que é esse número que está aqui dentro dessa raiz, ele é o b ao quadrado menos 4ac. E nós vimos que esse b ao quadrado menos 4ac, ele nunca pode ser negativo, porque quando ele era negativo, né, quando o delta era negativo, que é esse primeiro caso aqui, a gente tinha lá que não era possível, não existia raízes, né, da equação. Por quê? Porque não existe a raiz quadrada, né, de número negativo. Então, por esse motivo, a gente parava aí. No entanto, quando a gente vai fazer o estudo do sinal, a gente precisa de avaliar isso. Isso é muito importante, conforme nós veremos. É importante também a gente saber se o delta é nulo, que é zero, e o delta ser positivo. Né? Se isso a gente souber, vai nos ajudar bastante aí com respeito ao estudo do sinal. Então vamos lá. Primeira situação aí que nós vamos estar vendo, que é o primeiro caso, quando o delta é menor do que zero. Né? Vamos supor lá que você pegou a função, lá que você quer fazer o estudo do sinal, e você começou a calcular lá e descobriu que o delta lá, que é o b ao quadrado menos 4ac, você descobriu que este valor ele era negativo, ou seja, era menor do que zero. Então, o que a gente sabe, nós vimos na última aula, o que a gente sabe do gráfico da função? A gente sabe que quando o delta é negativo, né, a função não toca, eu vou escrever aqui, ó, a função, ou a parábola, né, função não toca o eixo x das abscissas. A gente viu isso na última aula, né? Que quando a função ela tem o delta negativo, ela não toca o eixo x. Então a gente vai ter essas duas situações aí. Ou vai estar acima aí do eixo x, ou vai estar abaixo do eixo x, tá? No estudo do sinal, pessoal, a gente não faz o y aqui, que é o eixo do y. Então a gente só faz o eixo do x, tá? E observa o seguinte, olha só. Este caso aqui, ó, este primeiro caso, é porque o A é positivo, porque a concavidade está voltada para cima. Nós vimos isso aí na aula 2 aqui do canal sobre funções quadráticas. E este outro caso aqui, o A é negativo, né? Então a gente tem aqui delta negativo e A positivo, por isso que está dando esse aspecto aí. Observa que qualquer valor que você pegar aqui sobre o eixo x, qualquer valor, isso que é fazer o estudo do sinal, se você pegar um valor aqui sobre o eixo x aqui e calcular o valor da função, por exemplo, aqui você vai ter um ponto, né? Imagina lá você fazendo lá manualmente, igual a gente fazia, né? A gente pegava o ponto aqui, né? E ia fazendo lá o gráfico da função. Qualquer ponto que você pegar aqui, né? Se você pegar um valor de x, qualquer ponto que você pegar sobre a curva, este ponto vai ter valor o que? Positivo. Olha só, o valor da função vai ser positivo aqui para qualquer valor que você pegar. Ou seja, se você tiver uma situação que o delta é negativo e o a for positivo, qualquer valor que você pegar na função será aí positivo. Da mesma forma, se você tiver o delta negativo e você tiver o a negativo também, a função vai ter esse aspecto. E significa o quê? Significa se você pegar qualquer valor de x aqui, eu vou fazer de verde, ó. Se você pegar qualquer valor de x aqui, vamos supor esse valor de x aqui, e calcular na função, você vai ver que este valor de y, ou f de x, vai ser negativo. Tá? Imagina lá o eixo y, né? Qualquer valor do eixo x para baixo, no eixo y, vai ser negativo, aí, conforme a gente já viu aí quando a gente estudou funções quadráticas. Tá? Então, é isso daqui. Toda vez que o delta for negativo, o f de x vai ser negativo também, se o a for negativo aqui, tá? Nós vamos estar vendo isso melhor no exemplo, acho que vai ficar mais claro para você. Agora, vamos fazer o estudo do segundo caso aqui, quando o delta é igual a zero. Nós vimos, né, nas aulas passadas que quando o delta era igual a zero, a gente tinha duas raízes, né, lá da equação associada à função, e essas duas raízes eram iguais. E quando as raízes eram iguais, né, do ponto de vista gráfico, nós vimos que a função troca o eixo x em apenas um ponto, conforme está mostrando aí nesses gráficos aí que está simulado para vocês. O que é fazer o estudo do sinal quando acontece o delta ser igual a zero? É avaliar a seguinte situação aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa, nós vamos pensar quando o A for positivo, que a concavidade vai ser voltada para cima, e quando o A for negativo, quando a concavidade está voltada para baixo. Tá? Então, observe o que a gente vai fazer. Olha só, vamos olhar primeiramente, né,
onde que essa função f de x ela é igual a zero. Observa, a função f de x é igual a zero aqui, ó, quando a gente estiver aqui em cima do eixo x, né? Esta função ela é igual a zero somente aqui, ó, nesse ponto de encontro com o eixo x. Ou seja, essa função é igual a zero quando aí a gente tem aí x1 igual a x2, né? Sendo aí, né, esses os zeros da função. Isso vai acontecer quando a gente estiver aí no zero da função, tá? Quando é que esta função vai ser positiva? Presta atenção. Quer saber quando é que essa função f de x será positiva? Observe o seguinte, se você pegar um valor x aqui sobre esse eixo, eu vou pegar até de outra cor, vou fazer de azul. Vamos supor que você pega um valor x aqui, vamos supor que eu pego este valor. Se eu calcular o valor na função, este valor aqui, né, lá na função, ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo. Se você pegar esse outro valor aqui, ele também vai ser positivo, né? Se você pegar esse outro valor no eixo x, também será positivo. Observa que para qualquer valor que você pegar aqui à esquerda aqui, né, da raiz ou dos zeros aqui, você vai ter valores positivos. Se você fizer aqui à direita, observa o que vai acontecer. Também terá valores positivos. Qualquer valor que você pegar aqui, também será aí positivo aí. O que a gente tem neste caso? Então, a gente tem que f de x será positivo, né? Para qualquer valor de x que você pegar, né? Aí, vou colocar assim, x, qualquer valor genérico de x menor do que o x1, que é o zero da função, ou qualquer outro valor de x maior do que o x1. Ou seja, se você pegar qualquer valor aqui antes do zero da função ou depois do zero da função, você vai ter aí, no caso, valores positivos para a função. E você deve ter observado aí, né, que em nenhum momento nós teremos valores negativos para a função. Por quê? Porque todos os valores aqui que você calcular aqui no eixo x sempre serão positivos ou será aí, no máximo aí, igual a zero, que é o caso deste ser o próprio zero da função. Ou seja, não existe aí, né, valores de x, não existe x que satisfaça essa ideia aí de ser negativo, tá? Que satisfaça, né, ser a função negativa aí, neste caso, tá? Avaliando agora do ponto de vista gráfico, o A, quando o A é negativo, quando a convidade está voltada para baixo, né, nós vamos ter o análogo aqui, né? Se o f de x, olha só, se o f de x for igual a zero, quer dizer que a gente tem que procurar onde que essa parábola toca o eixo x. Só toca onde são os zeros da função, ou seja, o f de x vai ser igual a zero quando o x1 for igual ao x2, e são os zeros da função aí em questão, né? Toda vez que isso acontecer, a gente vai ter a função igual a zero. Quando é que essa função f de x vai ser aí positiva, tá? Observa, quando é que essa função vai ser positiva? Se a gente procurar aqui no eixo x, né, pontos aqui no eixo x, de forma a ser positivo, vocês vão perceber que em nenhum momento você vai encontrar valores positivos. Por quê? Porque a função está totalmente aqui, né, abaixo da reta x, né? Ou seja, nenhum valor aqui, f de x, vai ser negativo. Ou seja, não existe, né, x que satisfaça essa situação de ser maior do que zero aí a função, tá? Mas se por algum motivo você pegar um valor f de x aqui, ó, por exemplo, aqui de azul aqui, e calcular o valor, observe que você vai encontrar este valor para x aqui antes do zero, a gente vai encontrar aqui um valor negativo, outro valor negativo. Para cada valor que você procurar aqui, sempre a função será negativa. Da mesma forma, depois do zero da função aqui, ó, se você pegar aqui e calcular, esse valor será negativo, esse valor será negativo. Ou seja, qualquer valor que você pegar aí à direita do zero vai ser negativo. Então, a gente pode escrever que a função f de x será negativa para qualquer valor aí, né, de x menor do que o x1 ou qualquer valor de x maior do que o x2, tá? Toda vez que você pegar aí qualquer um desses valores, a função vai ser negativa. Isso que eu acabei de fazer aqui embaixo é o que a gente chama de estudo do sinal.
Então você tem que considerar o delta ser igual a zero, o delta ser negativo, o delta ser positivo, tá? Vamos agora para o terceiro e último caso, né? Quando o delta é maior do que zero. Nós vemos que quando o delta é maior do que zero, né, existem, né, a gente viu isso aí, existem dois zeros reais, né? E esses dois zeros reais são diferentes. Nós vimos isso aí nas aulas passadas, né? Toda vez que a gente calcula o delta e ele dá positivo, é porque existem dois zeros reais diferentes. Então, neste caso, vai ter dois pontos de contato aqui com o eixo x, né? Que é o x1 e o x2, ou x' e x2', tanto faz, né? Da forma que a gente faz a leitura. E agora nós vamos estar avaliando aí, ó, para quais valores a função f de x vai ser igual a zero, né? Se a gente olhar aqui neste gráfico, essa função vai ser igual a zero onde toca o eixo x. Ou seja, será igual a zero para x igual a x1, né? X igual a x1 ou x igual a x2. Se a gente pegar aqui os valores da função aqui, né, onde ela é zero, a gente vai encontrar aí, só vai ser zero quando o x for aí os próprios zeros dessa função. Onde é que esta função vai ser aí negativa? Vamos olhar agora que é onde que ela é negativa. Para procurar onde ela é negativa, eu tenho que olhar no gráfico. Então, imagina aqui, ó, eu vou procurando aqui pontos aqui. Se a gente observar, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, entre as raízes, observa que a raiz x1, x2 está aqui. Se eu pegar qualquer ponto entre essas raízes e calcular o valor, esses valores dessa função aqui, ó, que são esses pontos aí que eu estou marcando, todos esses valores serão negativos. Então, a função f de x vai ser negativa para qualquer valor de x que estiver entre os zeros. Como eu escrevo, então? Eu vou escrever o seguinte, ó, se eu pegar qualquer valor de x, né, que esteja entre x1 e x2, eu vou ter valores aí negativos para essa função. É assim que a gente escreve, ó, x1 é menor do que o x que eu estou querendo pegar, qualquer valor de x que eu pegar aqui, né, vai estar aí entre esses dois, x1 e x2, né, e quando eu calcular o valor dele, ele vai dar aí, a função vai dar negativo. E por fim, eu vou avaliar quando é que essa função é positiva, né? Esta função, pessoal, vai ser positiva. Observe aqui, ó, se você pegar esse valor aqui, eu vou colocar de vermelho. Se você pegar um valor de x aqui e calcular o valor, você vai encontrar esse valor lá em cima. Se você pegar esse valor de x, você vai calcular esse. Se você pegar lá de cá, ó, calcular, vai dar esse. Se você calcular esse, vai dar um outro lá em cima. Observe que qualquer valor de x que você pegar antes do x1 ou depois do x2, você vai ter o valor da função positivo. Qualquer valor que você pegar aqui vai ser positivo, né? E aqui no meio nós vimos que será negativo. Então o que a gente tem? Para que a gente faça o estudo do sinal quando a função é positiva, a gente tem que pegar valores antes do x1 e depois do x2. Então a gente escreve assim, ó, então eu tenho que pegar x menores do que o x1 ou vou ter que pegar x aí, né, maiores do que x2. Ou seja, eu posso escrever assim, x maior do que x2, tá? Ou pego x2 menor do que x, etc. É a mesma forma de escrever. E da mesma forma, nós faríamos aqui para o estudo dessa função quando o a é negativo, né? Aqui o a era positivo, porque a concavidade estava voltada para cima, agora nós vamos ver quando o a é negativo. Mesma ideia, ó. Quando é que essa função vai ser igual a zero? Essa função vai ser igual a zero nos próprios zeros da função. Ou seja, quando x for igual a x1 ou x for igual a x2. Toda vez que isso acontecer, a gente vai ter aí a função f de x igual a zero. Quando é agora que a função vai ser negativa? Vamos avaliar aí. Quando é que essa função vai ser negativa? A função vai ser negativa, pessoal. Observa aqui, ó, pensa num ponto que você pega um ponto aqui no eixo x, só que agora à direita da raiz aqui, que é o x1. Se você pegar e calcular, esse valor, esse vai dar esse valor e esse vai dar um outro valor aqui embaixo, todos esses valores serão negativos. Se você pegar a direita do x2, também serão negativos, tá? Qualquer valor à esquerda ou à direita aí dos zeros da função, que é do x1 e x2, serão aí negativos aí. Então a gente pode dizer
que a função f de x vai ser negativo, vai ser menor do que zero, para qualquer valor x menor do que o x1 ou x maior do que o x2, aí, conforme está aparecendo para vocês. E, por fim, nós vamos ver quando é que essa função f de x vai ser positiva, né? Para ela ser positiva, basta olhar aqui nessa barriguinha aqui, né, que sobrou, que o x aqui, ó, qualquer x que você pegar aqui entre o x1 e o x2, ele vai te fornecer aqui valores da função f de x positivo. Ou seja, para que a função seja positiva, eu tenho que pegar valores de x que estejam entre o x1 e entre o x2 aí. Então a gente escreve dessa maneira, beleza? Vamos agora para um exemplo que eu estude o sinal desta função aí. Agora a gente tem uma função, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos no anterior. Primeira coisa, calcular o delta. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Só que a gente sabe que o delta depende do a, do b e do c, então nós vamos separar. O a é menos 2, o b é igual a 5 e o c é igual a menos 6, né? Temos que separar aqui os coeficientes da função, né? E agora nós vamos substituir na fórmula. O quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que é menos 6. 5 ao quadrado dá 25. Agora a regra de sinal. Menos vezes menos dá mais e mais vezes menos dá menos. Então o resultado disso tudo vai dar menos. Agora basta fazer os números. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 6 dá 48. Se nós olharmos isso daqui, quanto que é o delta? O delta aqui, neste caso, vai ser igual a menos quanto? Menos 23, né? Menos 23, que é 48, né? Negativo, então vai dar menos 23 aí, conforme a gente está vendo. Como o delta deu negativo, observa isso, o delta deu negativo. Então, não existe zeros nessa função, não existe zeros, né? Ou seja, essa função não vai tocar o eixo x, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos avaliar aí somente o coeficiente a. Como a é igual a menos 2 e menos 2 é menor do que zero, a gente sabe que a concavidade dessa parábola, concavidade, vai ser voltada para baixo, ou seja, concavidade voltada para baixo. Só que quando a concavidade é voltada para baixo, né, então a função vai ter este aspecto aqui, ó, que vocês vão ter que lembrar aí. Ó. Vai ter esse aspecto aqui. Ó. Como o delta vai ser negativo, então não toca o eixo x, então vai ser uma parábola assim, né? E a concavidade voltada para baixo, que é esse aspecto conforme está aparecendo para vocês, tá? Avaliando aqui o estudo de sinal dessa função, vamos ver o que vai acontecer? Olha só, avaliando o estudo de sinal. Vou procurar onde que esta função ela é positiva, né? Esta função, pessoal, ela não vai ser positiva em nenhum valor. Observa, se eu procurar valores aqui para essa função serem positivas, não vai existir valores de x que tornem essa função positiva, ou seja, não existe x que satisfaça essa ideia aí. Não existe x que satisfaça. Se eu procurar f de x igual a zero, f de x igual a zero também não vai existir, pessoal. Por quê? Porque essa função, nós vimos que o delta deu negativo e não existe zeros nessa função. Ou seja, também não existe x que satisfaça esta situação. Então, por fim, eu vou procurar onde é que essa função f de x é menor do que zero. Esta função f de x é menor do que zero para qualquer valor aí de x que você pegar. Ou seja, x vai ser menor do que zero para qualquer valor de x pertencente a R. Tá? Então, qualquer que seja o valor, né, existe até um símbolo normalmente, a gente escreve, qualquer que seja o x pertencente a R. Esta função vai ser aí, no caso, negativa, tá? Então, se eu pegar aqui um valor aqui, eu vou só ilustrar do ponto de vista gráfico, se eu pegar um valor aqui, ela vai ser negativa. Se eu pegar um outro valor aqui, ela vai ser também negativa. Se eu pegar um outro valor aqui, também será negativa. Para qualquer valor que você pegar e tentar calcular aí o valor da função, ela será negativa, tá? Então, é isso aí que vocês têm que estar entendendo.
beleza? Então vamos aí voltar na nossa tela, né? Porque a nossa aula já concluiu. Hoje foi bem tranquilo, né? Essa ideia aí que nós tratamos, né? E agradeço muitíssimo vocês. Faço o convite novamente, se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. E o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e até a próxima aula.